Livro Como Fazer Escolhas Certas, de Elizabeth. Capítulo 7. Tirando o melhor proveito de seu tempo. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Como o tempo voa, pelo menos é o que parece. Em minha mente, faz pouquíssimo tempo que eu estava lutando para redigir o manuscrito de meu primeiro livro. Sim, escrevi literalmente cada uma das palavras da mão. Ainda me lembro de ir à papelaria local e comprar 12 blocos de papel ofício. Eu usava caneta e lápis enquanto escrevia. Editava, cortava com tesouras e colava com fita adesiva. Reescrevia, reeditava mais uma vez. Minha pilha de revisões com manchas de café e lágrimas de frustração chegavam à altura de Freya, o gato enorme de nosso vizinho. E agora, enquanto observo a data nos direitos autorais de meu primeiro livro, amando a Deus de todo o seu entendimento, percebo que, apesar de ter sido uma provação, o tempo acabou passando rapidamente. O passar do tempo é como o fluir permanente e constante de um grande rio. Ele emana de forma gentil, mas ainda assim persistente. E um dia você acorda e diz: não acredito que já faz 15 anos, mas ali está a data impressa, preto no branco. Para onde o tempo foi? A realidade do tempo. Você pensa muito sobre o tempo? As 24 horas, os 1440 minutos de cada um e de todos os nossos dias? Quando eu era adolescente, o tempo só fazia sentido no que se referia ao último dia de aula do ano, ao primeiro dia de aula e depois à festa de fim de ano e, é claro, ao tempo que faltava para tirar a habilitação de motorista. Durante aqueles dias de juventude, parecia que o tempo não andava rápido o suficiente para o próximo evento importante em minha vida pré-adulta. O tempo parecia não passar enquanto eu esperava ansiosa o grande evento por vir. Tudo o que eu tinha a fazer era suportar cada dia e esperar. Tenho certeza de que você já ouviu a expressão: tenha cuidado com o que você deseja. Talvez consiga exatamente isso. Bem, todo aquele tempo que eu, como adolescente, desejava que passasse logo, acabou por acelerar-se de tal forma a ponto de distorcer a velocidade. O tempo agora passa voando e tão rapidamente que me sinto sem fôlego, contorcendo-me para dar conta de tudo o que acontece ao redor. Agora, obviamente, toda essa conversa sobre o tempo andando devagar ou acelerando refere-se apenas à minha percepção. No entanto, acho que você sabe exatamente o que quero dizer e também já deve ter experimentado essa sensação. Portanto, para termos uma melhor compreensão do tempo, eis alguns pontos que percebi ao longo dos anos. O tempo, para toda e qualquer pessoa, é repartido igualmente a cada dia. O tempo jamais pode ser armazenado para o futuro. O tempo ocorre apenas uma vez e depois desaparece para sempre. O tempo para cada pessoa é limitado a seu período de vida. O tempo não para. O tempo é algo de que sempre temos carência. O tempo, quando administrado apropriadamente, produz resultados relevantes. O tempo é uma mercadoria que pode ser remida ou desperdiçada. Remindo o tempo.
O tempo é uma mercadoria perecível e você tem apenas 2 escolhas com relação ao tempo. Você pode deixá-lo escapar pelos vãos dos dedos, desperdiçando-o, ou, usando minha expressão favorita, matando-o, ou pode escolher a opção da Bíblia. Você pode remi-lo. A ideia de remir o tempo encontra-se em Efésios 5, 15 e 16. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus, ou, como na versão da Ara, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Caríssima leitora, nesses breves versículos somos expostos à sabedoria capaz de nos ajudar a usar o tempo como o melhor propósito e o maior impacto. O apóstolo Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento, fez 3 longas viagens missionárias para estabelecer numerosas igrejas e pregou a um sem número de pessoas e realizou tudo isso após ter chegado à meia-idade. Como ele fez isso? Observe, seguir as recomendações do apóstolo em relação ao tempo. Guarde seu caminhar. Paulo alerta os cristãos que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Ou seja, o segredo para tirar o melhor proveito de cada dia é preparar-se para considerar a melhor e mais sábia maneira de administrar cada situação. É pensar de forma inteligente sobre cada um dos seus dias, sobre que decisões você deve tomar e depois desenvolver um plano. Esse tipo de preparação ajudará você a conduzir suas escolhas ao longo de seu dia e a capacitará a usar seu tempo para resultados profícuos. Mude sua atitude. Paulo nos instrui a não agirmos como tolos. Uma mulher tola age impulsivamente, atacando várias frentes de uma só vez. Ela não tem planos, não pondera sobre como Deus quer que ela viva sua vontade divina a cada dia. Portanto, ela não tira o melhor proveito de seu tempo. Ao contrário, ela o desperdiça e tem pouca coisa de valor para mostrar ao final do dia. Essa é a razão pela qual é uma ótima ideia orar todas as manhãs. Senhor, não quero agir como uma tola hoje. Ajude-me a me lembrar durante o dia de hoje quão importante é meu tempo. Abrace seu objetivo. Existem questões pelas quais temos de orar a fim de que Deus as revele para nós. Mas esse não é o caso quando se trata de usar seu tempo e seu dia. O Senhor lhe diz o que fazer. Você deve remir o tempo. Como? Você redime o tempo quando determina cuidadosamente qual é o desejo de Deus para a sua vida. À medida que estuda, ora e busca conselho, você se torna sábia e adquire entendimento. Cresce em sabedoria. À medida que obedece à vontade do Senhor, você redime ou compra todas as oportunidades e assim não perde tempo, energia, dinheiro nem talento em nada que seja contrário à vontade do Senhor. Conheça a razão para fazê-lo. Deus supre até mesmo a razão para remir ou redimir seu tempo. Ele diz que é necessário fazer isso porque os dias são maus. Efésios 5,16. Você deve andar com sabedoria e com cuidado por causa dos dias maus em que vivemos. Muitas pessoas vivem em pecado e o tempo é curto. Portanto, Deus quer que você faça pleno uso de seu tempo para servir o melhor número de pessoas possíveis e para alertar muitas outras. Quando você usa seu tempo de forma equivocada,
esse tempo jamais é recuperado. Aqueles minutos dourados com suas oportunidades de ouro se perdem para sempre. Deus admoesta você a orar. Ó Senhor, por favor, ajude-me a usar meu tempo de forma sábia, só por hoje. E então faça essa oração novamente todos os dias, contando seus dias. Realmente amo o primeiro dia do ano. Na realidade, gosto mais do ano novo do que do meu aniversário. Fico feito louca organizando minhas agendas e calendários, isso mesmo, no plural, para o novo ano que se inicia. Há várias décadas uso planner, bloco de planejamento. Também tenho dois calendários de 60 centímetros por 91 para 24 meses. E eles ficam onde meu marido e eu denominamos o quarto de guerra. E é claro, também tenho blocos com folhas adesivas de todos os tamanhos, cores e formatos para fazer anotações, e os utilizo com generosidade, colando-os em todos os lugares. Que tipo de agenda ou agendas você usa? Jim é especialista em agendas online e instalou o aplicativo de notas adesivas em seu computador para ter mais um recurso. Minhas filhas são geniais no que diz respeito ao uso de celulares, completos com o soar de alarmes e lembretes pré-agendados para orientá-las em seus dias extremamente agitados. Onde estaríamos sem nossas agendas e calendários? Mas será que já ouviu falar de calendário retroativo? É um calendário que retrata a contagem dos dias de sua vida. No Salmo 90, o salmista sugere uma data final geral para seu calendário retroativo. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou, para os que têm mais vigor, a 80. Salmo 90, verso 10. De acordo com esses números, se você tiver 30 anos, talvez tenha 40 ou 50 anos a mais de vida, ou de 14.600 a 18.250 dias. Ou se tiver 50 anos, então deve estimar que tenha de 20 a 30 anos a mais de vida, ou de 7.300 a 10.950 dias. O salmista prossegue salientando que os dias passam rapidamente e nós voamos. Salmo 90, verso 10. Em outras palavras, a vida de uma pessoa não passa de um breve momento no tempo. E qual é a solução? Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Salmos 90, verso 12. Organizando-se. Que chamado para despertar! Deus a chama para parar de pensar. Eia, ainda tenho muito tempo para conseguir meus sonhos e objetivos, certo? Na verdade, não. Essa é a conclusão errada. Seu tempo está nas mãos de Deus. Você não faz a menor ideia de qual será seu último dia aqui na Terra. Nesse interim, seus dias voam. Aceleram rapidamente como a bola de neve proverbial que ganha força enquanto rola ladeira abaixo. Portanto, com esse choque de realidade, o que você pode fazer sobre as escolhas relacionadas ao uso de seu tempo e de seus dias e ao foco de sua vida. Espero que você se junte a mim para que arregacemos as mangas e determinemos o que fazer a fim de que os anos que nos restam verdadeiramente contem para Cristo. E que tal começar com alguns concertos?
Você pode começar refreando algumas práticas e hábitos que obstruem seus melhores esforços para Cristo. Que escolhas você pode fazer para impedir que seus preciosos minutos sejam roubados? Que escolhas pode fazer para garantir que continuem caminhando em direção ao plano e aos propósitos de Deus para você e para os seus dias? Para ajudar você a começar, considere os pontos a seguir. Escolha fazer isso agora. A maioria das pessoas é formada de procrastinadoras profissionais. Elas sabem que devem tomar uma decisão, confrontar uma questão ou concluir uma tarefa. No entanto, pelo fato de isso ser desagradável, consumir tempo ou exigir muitíssimo esforço, escolhem adiar até o final do dia. E em razão disso, algumas coisas vital deixam de ser feita. E assim se vai mais um dia. Dia esse que, em sua contagem no calendário, não poderia desperdiçar. A solução que me ajudou enormemente foi dizer a mim mesma: faça isso e faça isso agora. Na realidade, ao longo de cada dia, digo a mim mesma: Elizabeth, vá até lá e faça isso. Faça qualquer coisa com isso. Faça mal feito, faça vagarosamente, mas faça. Eis outra dica que pode ser útil. Pergunte a si mesmo: o que de pior pode acontecer se eu fizer isso, a ponto de eu ficar apavorada só de pensar a respeito? Depois, faça-se a mesma pergunta, mas em sentido contrário. O que de pior pode acontecer se eu não fizer isso, a ponto de eu ficar apavorada só de pensar a respeito? Na maioria dos casos, como você sabe muito bem, a ausência dessa temida tarefa provavelmente criaria uma barreira enorme para você seguir em frente. Uma barreira criada a cada momento de atraso, a qual poderia muito bem ser ultrapassada se você tivesse escolhido agir e fazer o que deveria ser feito. Escolha preparar uma agenda ou cronograma. Você provavelmente já me viu dizer isso neste livro. Se você não planejar seu dia, outra pessoa o fará por você. Portanto, quem você quer que planeje seus dias preciosos e insubstituíveis? Você é quem conhece a importância de seus dias. Portanto, por que deixar que outra pessoa, alguém que não faz a menor ideia sobre seus objetivos ou sobre as prioridades e desejos que lhe foram dados por Deus, planejem até mesmo um curto período de 24 horas de sua vida? Este, hoje, é o dia efêmero que o Senhor lhe deu para servi-lo e viver para Ele. Isso é tudo que você tem para viver o plano divino de Deus até amanhã. Portanto, faça outra importantíssima escolha certa. Planeje seu dia e planeje-o bem cedinho. Escolha administrar seu tempo com as pessoas. Deus nos criou como seres sociais. Nós, as mulheres, amamos as pessoas e amamos passar tempo com elas. E isso é normal. No entanto, passar muito tempo com as pessoas pode impedi-la de alcançar seus objetivos de servir a Deus e fazer a obra do Senhor. Existem, é claro, as pessoas prioritárias em sua vida, principalmente sua família. Esses entes queridos precisam receber tanto tempo quanto possível. No entanto, escolha buscar a sabedoria de Deus quando se trata de outras pessoas que atravessam seu caminho durante o dia. Algumas delas precisam de sua mão amiga e Deus quer que você a ofereça
a quem necessitar. Outras pessoas, no entanto, podem usar você para adiar alguma tarefa ou livrar-se de alguma responsabilidade, e elas adorariam contar com você nessas pobres escolhas que fazem para seu dia. Amo estar com as pessoas por qualquer motivo que seja. No entanto, tive de estabelecer alguns parâmetros nesse quesito. Um dos mais difíceis foi reconhecer que, por ser escritora e trabalhar em casa, isso não quer dizer que estou sempre disponível. Trato meus dias como se estivesse empregada em uma empresa, iniciando às 9 horas da manhã e terminando às 17 horas. Agendo todos os meus compromissos para depois das 17 horas, sempre que possível. E outro alerta de intrusão que tento identificar é: ei, que tal sairmos para almoçar juntas hoje? Fazer algumas compras e depois que tal um cafezinho? O que tento fazer é gastar alguns minutos para pôr em dia os assuntos ou bater um papinho, em vez de me encontrar pessoalmente com a pessoa quando não existe de fato nenhuma questão ou problema a ser resolvido. E se houver alguma questão ou problema, aceito o convite e procuro marcar o encontro em um horário que considere minha agenda de trabalho diário. É difícil, sempre é difícil. É fácil sentir culpa por dizer não. Pior que isso, eu posso me sentir prejudicada por não estar aproveitando algo de que as pessoas estão desfrutando. Contudo, devo considerar que se estivesse em um escritório trabalhando para um empregador, ninguém jamais me telefonaria para um encontro espontâneo e todos entenderiam a situação. Eis a solução para nós. Aprenda em cada encontro a pedir a sabedoria de Deus. Pergunte a Ele quanto tempo você deve gastar com cada pessoa, se é que deve gastar algum. Peça a Ele para lhe dizer qual é a necessidade do momento e depois siga a orientação do Senhor. Peça-lhe para ajudá-la a avaliar os compromissos e as responsabilidades de seu dia. Pergunte-lhe se a última interrupção faz parte do plano divino ou é algo que descarrilará seu plano de oração para esse dia e para tudo o que precisa fazer acontecer nesse período. Escolha multiplicar suas atividades. Como você faz isso? Em 2 palavras. A primeira é delegar. Obviamente, não é possível delegar algo para uma criança de 2 anos de idade, mas, à medida que as crianças crescem, comece a transferir algumas tarefas domésticas para elas, transformando a administração de sua casa em um trabalho de equipe. Se o grupo de mulheres lhe pedir para dirigir uma equipe ou participar de um ministério na igreja, ore primeiro para saber quem poderia lhe ajudar com essa responsabilidade. Tente encontrar outras pessoas que possam ajudá-la nessa atividade. Tente encontrar outras pessoas que podem ajudá-la a carregar o fardo junto com você. Com a ajuda de outros, a tarefa é realizada de forma mais rápida. Os outros aprendem novas habilidades e você consegue remir parte de seu tempo. Duplicar as atividades é a segunda maneira de você se multiplicar. Você se multiplica ao fazer 2 coisas de uma só vez, como por exemplo, pegar as roupas na lavanderia no caminho para o supermercado, ou parar no supermercado depois de pegar as crianças na escola. Isso faz que 2 tarefas consumam o tempo de uma, ou seja, você faz 2 coisas de uma só vez. E enquanto você está no supermercado, pode pedir para as crianças caminharem nos corredores com você e pegarem os itens de sua lista de compras.
Ao fazer isso, você também as ensina a fazer as compras, à espera daquele dia abençoado em que elas mesmas poderão fazer as compras quando estiverem voltando da escola. Portanto, delegue e duplique. Essas são duas maneiras maravilhosas de remir parte de seu tempo. Escolha delimitar o tempo que você passa no computador. O computador é uma ferramenta maravilhosa. Nele, você pode fazer pesquisas e encontrar praticamente qualquer coisa. Contudo, infelizmente, muitas mulheres se tornaram dependentes desse equipamento. Com as mídias sociais como o Facebook e o Twitter, muitas mulheres gastam mais tempo do que deveriam conversando casualmente com amigas e conhecidas, enquanto deixam de lado relacionamentos mais importantes que estão debaixo do mesmo teto. Como você está se saindo nessa área? Durante os próximos dias, anote a quantidade de tempo que você gasta surfando pela internet usando o Twitter e conversando no Facebook. Talvez você fique surpresa ao descobrir quantas horas passa em seu computador enquanto obrigações mais urgentes e mais importantes permanecem à sua espera. Escolha limitar o tempo que você gasta ao telefone. Os telefonemas, assim como o computador, podem facilmente consumir mais tempo do que gostaríamos. Conversamos ao celular enquanto caminhamos, comemos, trabalhamos e até mesmo dirigimos, mesmo quando a lei nos proíbe de fazer isso. Bem, conversar no celular representa fazer bom uso de seu tempo enquanto você espera em uma fila ou aguarda pelo trocar do óleo de seu carro. No entanto, como o celular é muitíssimo conveniente, é fácil deixar que as conversas por celular se transformem em uma segunda natureza, a ponto de você nem perceber quanto tempo gasta com ele. É preciso tomar cuidado para que o celular ou o telefone não se transformem em um instrumento para que a conversa sem objetivo não se transforme em fofoca maliciosa. Com o celular, é fácil as mulheres se transformarem em pessoas ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras e irrequietas, falando o que não convém. 1 Timóteo 5:13. Em vez de permitir que o telefone se transforme em seu dono, você é quem precisa ser dona de seu telefone. Use-o para negociações, contatos com os familiares e conexões verdadeiramente importantes, como, por exemplo, chamadas referentes ao ministério. Além disso, exercite a cautela e tenha consciência do poder destrutivo desse pequeno aparelho que com frequência está conectado à sua orelha. Escolha seu material de leitura com muito cuidado. Material questionável pode incluir o jornal diário, e-mails que não passam de refúgio, revistas, romances, novelas e conteúdos que você encontra na internet. Seja cuidadosa para que essas formas secundárias de leitura não lhe roubem o tempo dedicado a praticar o bem, o melhor e o eterno. Coloque essas atividades em seu devido lugar, e isso pode incluir a lata de lixo. Discipline-se para não gastar mais tempo na literatura secular do que gasta nas buscas espirituais com valor eterno, como a leitura de sua Bíblia, a memorização das Escrituras e a oração. Susan Wesley, mãe de John Wesley, transmite-nos um conselho semelhante. Direi a vocês que regra eu observava.
quando era jovem e muito apegada às distrações pueris, nunca gaste mais tempo em mera recreação em um dia do que gasta em devoções religiosas pessoais. Escolha as prioridades certas. Ninguém pode discordar da quantidade de atividades que mantém você ocupada. Basta observar seu cronograma de atividades. Você anda correndo de um lado para o outro? Ocupada é seu apelido. No entanto, estar muito ocupada não é sinal de eficácia. Atividade não é sinônimo de produtividade. Se você se ocupar escolhendo as atividades erradas, estará roubando de si mesma o tempo que seria mais bem aproveitado em coisas realmente importantes, as prioridades que nos foram dadas por Deus. Essa é a razão pela qual é fundamental separar algum tempo todos os dias para pensar no que é necessário fazer para remir o tempo e contar seus dias. Se for para me sentir culpada por desperdiçar meu tempo, que seja aproveitar um dia de sol na praia, em vez de gastá-lo em busca de pouquíssimo valor, se é que tem algum valor eterno. Escolher suas prioridades é uma importante escolha, portanto, gastaremos mais tempo examinando isso a seguir. O valor do tempo. O tempo parece ser um tema estranho quando consideramos fazer as escolhas certas, não é mesmo? No entanto, assim que você perceber quanto um momento de seu tempo é frágil, além de insubstituível, talvez considere que valha a pena gastar algum tempo discutindo-o. Como oro para que você agora faça uma avaliação melhor do valor do tempo. O poema a seguir diz tudo. Tenho apenas 1 minuto. Há nele apenas 60 segundos. Apenas um breve minuto. Mas nele está contido a eternidade inteira. As diretrizes de Deus para você fazer as escolhas certas sobre valorizar seu tempo. As diretrizes apresentadas a seguir ajudarão você a caminhar ao longo de seu dia, confiante de que está buscando fazer as escolhas certas. Lembre-se da natureza frágil da vida. Ó Senhor, mostra-me meu destino e quantos dias viverei para que eu saiba como sou frágil. Salmo 39:4. Concentre-se em suas prioridades. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13 e 14. Relaxe no tempo de Deus. Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Organize seu tempo, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Tire o melhor proveito de seu tempo. Levanta-se de madrugada e alimenta sua família e distribui tarefas às suas servas. Provérbios 31:15.